com esse resultado do Flamengo. Todo mundo esperava um placar elástico, 3 pontos e tudo mais. Eu tô aqui com o SBT Rio, Sport Center, os donos da Bola Rio. É um compilado da imprensa em geral. Sobre esse jogo, um crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. Vamos lá conferir? E o Flamengo com 4 dias de folga, hein? Isso é, nossa, é uma eternidade. Férias quase. Praticamente no futebol brasileiro, não é, Pedro? Ainda mais porque agora também tem aquela questão, depois com a mudança do calendário, que o Felipe Luiz teria de semanas livre, não terá mais, Pedro. Não mais, nada mais. Sexta-feira o elenco do Flamengo volta a treinar e aí vai praticamente direto mesmo até o jogo contra o Juventude em Caxias do Sul no dia 14, no outro fim de semana, né? Então o Flamengo está querendo aproveitar bastante e, apesar dos pesares, teve aquela grandiosa frustração no Maracanã por conta do empate em 1-1 com o Grêmio, aquele gol sofrido no finalzinho, penalidade e tudo mais, mas depois com o empate do Palmeiras as coisas se amansaram mais um pouco assim, então fica muita perspectiva da rodada, apesar do Cruzeiro ter vencido. O Felipe Luiz falou bastante sobre as chances que o Flamengo fez na partida, teve volume, construiu, mas o Volpi estava realmente iluminado. Então o Flamengo deixou 2 pontos aí de bobeira no Maracanã, fica para a campanha, mas mantém a distância, especialmente para o Palmeiras, que tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Vamos lá pro Sul, qual será a temperatura por lá, hein? Porque o Grêmio conseguiu pontos importantes nas últimas rodadas, hein, Berton? E claro, pegar pontos do Flamengo no Maracanã, nem todo mundo vai conseguir. É verdade, Bruno, só 3 times, né, conseguiram empatar com o Flamengo no Maracanã e por isso o Grêmio celebrou bastante esse empate. Eu falei assim pro Berton, nem todo mundo vai pegar ponto do Flamengo, aí o Berton já veio com a informação, só 3 empates do Flamengo no Maracanã. Quais foram os jogos, Mari? Internacional, né? Estreia do Brasileirão. 2 gaúchos, então. 1-1. Botafogo, Flamengo e Botafogo 0-0. E agora o Grêmio. Depois de tanta empolgação, né? O que aconteceu, Jailson? Eu vou ter que citar meu amigo que eu citei ontem de novo. O Jorge Brandão, trabalhei com ele na Fox, ele falou, esse flamenguista é um dos mais malucos que eu conheço. Ele falou, essa empolgação, esse oba-oba eu já conheço. O Flamengo não vai ganhar o Grêmio no Maracanã, mesmo com não sei quantos mil no estádio. Eu falei, que isso, cara? Mas tu acha mesmo? Não vai ganhar. E aí ele disse que era muito por conta... Obviamente, não dá pra culpar a torcida, né? Óbvio. Mas foi uma tarde, assim, feliz do Volpi. Mas você não acha que o Flamengo entrou no mal dos jogadores? Não acho. Não, Flamengo, né, Mari? Não. O Flamengo não teve seriedade, não é nem perfil do Felipe Luiz, não é perfil desse elenco do Flamengo, assim, eu achei que manteve a seriedade, tentou, só que, assim, não criou tantas oportunidades como em outros jogos, criou ali no início, naquele abafo, e o Volpi, cara, nas intervenções aí, essa daí é brincadeira. As 2 defesas do Volpi, né? Essa daí, aquela chance do Pedro também, e também o Noriega, né? Que salvou ali na linha. Estreou ontem. Peruano. E o azar também, né? Esse pênalti aí do Pavão que pega errado na bola, acaba batendo no braço ali do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, enfim. Esse lance, eu já falei ontem, mas eu vou repetir. Esse lance, o que me pega não é nem o pênalti. Aí tem a questão da mão, né? Essa regra aí que ninguém mais sabe quando é, quando não é. O que me pega foi que o Ayrton Lucas, depois o Felipe Luiz até falou sobre essa disputa, né? Da reserva ali do Alexandro entre o Vinha e o Ayrton Lucas. O que me pega nesse lance é que na hora que há o domínio no meio campo, o Ayrton Lucas olha pra trás. Ele dá uma olhadinha pra trás e ele vê que o Pavão vai fazer o facão nas costas dele. E ele não se movimentou, não deu um passo pra trás, ou então não se preparou pra correr. Ele continuou do mesmo jeito e aí veio a bola esticada nas costas dele. Então não antecipou o movimento. E ele viu que o Pavão tava nas costas dele. Ele não antecipou o movimento, o Pavão conseguiu ali, deu sorte porque ele pegou errado na bola. E aí, pênalti pro Grêmio, o Volpi bateu muito bem, empatou o jogo. Mas acho que mais do que essa coisa do que teu amigo brincou, como é o nome dele? Jorge Brandão. O Brandão falou sobre, é a cara do Flamengo. Eu acho que isso é muito... Não é, Mari? É a cara do Campeonato Brasileiro? Não, a cara do Campeonato Brasileiro. O que? Acontecer a goleada? Claro. Sim. O Grêmio precisa urgentemente dar respostas. A gente falou isso ontem também, né? O Santos e Vasco. Como né? foi o Vasco que uma hora goleia 6-0 e depois perdeu pro Juventude. Exatamente. A gente tá falando do Bahia que acabou de ser goleado pelo Mirassol. E não é garantia nenhuma que o Mirassol vai golear o próximo adversário, que se não me engano é até o Inter... Não é o Internacional, mas... O 3-0 com 30 minutos. Exato, mas é muito do que é a dificuldade do brasileiro também, Mari. Claro, porque tá cada um ali brigando por alguma coisa. Poucas são as equipes que nesse momento
não disputam nada nesse Campeonato Brasileiro. Assim, não dá pra cochilar. Tanto pra quem tá brigando lá em cima, quanto quem tá brigando ali, né, meio de tabela pra baixo. Mas foi uma estratégia do Mano ontem, né? Eu pedi até uma tela pro nosso Data ESPN, porque se falou muito sobre essa linha defensiva ontem do Grêmio, a linha de 5 jogadores, o Cuéllar muito importante, né? Voltando pra equipe depois que ele ficou um tempo fora também, protegendo muito bem essa entrada da área. E como o Flamengo, de fato, teve dificuldades em trabalhar com essa linha baixa do Grêmio, né? Uma linha muito bem compacta ali, hora de 5 jogadores muito próximos defendendo a área. A tela, vamos ver a tela. Se a gente tiver a tela para colocar, porque é interessante da gente pontuar aqui, talvez o espaço que faltou ali pro Flamengo, que a gente vê a Arrascaeta muito próximo ali do lado esquerdo de Pedro e Samuel Lino, e tem essa distância para os 2 volantes. Ali poderia ser, de fato, um lugar ocupado pelo Jorginho por vezes, ou liberando um pouco mais alguém, né? O Jorginho que faz falta para o Flamengo, ontem não estava à disposição, e aí faltou alguém para conseguir trabalhar exatamente nesse setor que o Grêmio povoou ali. Tem 3 jogadores quase no mesmo lugar, né? Exatamente, no entre linhas que fica ali, ó, entre os 2 volantes, que ficou Saul e ficou o De La Cruz muito próximos. Aí tem um vão para Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino bem coladinhos ali pelo lado esquerdo, e o Grêmio povoou essa área onde o Flamengo não conseguiu ocupar. Boa, Mari, muito boa a tela, e que mostra também como o posicionamento médio dos zagueiros do Flamengo é o mesmo posicionamento dos atacantes do Grêmio. Isso é normal. Exatamente. Impressionante. Eles sempre ficam ali trocando passes. O Flamengo do Felipe Luiz joga com a linha alta, os zagueiros jogam na linha do meio campo. E aí fica interessante a tela que você pediu, porque os 3 volantes do Grêmio estão basicamente em linha, no mesmo ponto. Exatamente. No meio do campo ali, para evitar, né, essa troca de passes. E assim, o De La Cruz... O Cuéllar e o Christian. O De La Cruz ontem voltando, né, teve toda essa questão de departamento médico do De La Cruz, mas o Jorginho faz muita falta. Sim. Jorginho é outro ritmo de jogo, não só com o entrosamento com o Saul, mas a forma que ele dita mesmo o ritmo ali, a forma de dar um passo pro lateral, às vezes achar o Arrascaeta e o Pedro na hora que eles saem, né, da marcação. Jorginho faz muita falta. Principalmente para pegar essas defesas mais fechadas, né? Ele é mais veloz, é isso? Mas é mais veloz. Acho que... Não, de raciocínio. Então, no passe, não de correr. Porque o De La Cruz é mais físico do que o Jorginho. Isso. Tem mais chegada do que o Jorginho, mas organizar o jogo e na velocidade de raciocínio, o Jorginho dá um banho. É outro nível. Fez falta, e claro, destacar mais uma vez a atuação do Volpe, porque Excelente. 2 defesas foram espetaculares, Mário. Quando vence do Atlético Mineiro, passa muito por ele, né? Lá na primeira rodada da competição, né? Porque o Grêmio foi amassado ali naquele jogo e conseguiu ganhar o Atlético Mineiro. Sim. É que ontem, além das defesas, claro, o gol também, porque, poxa, ele nem toma distância no momento de bater. A gente tava vendo na hora, ele não vai dar 3 passinhos pra trás, ele não? tem se tornado muito especialista. Então já é uma característica dele bater dessa forma. Exato, foi muito bem, é um dos destaques da partida. E ainda destacando então o Flamengo, que ele não vê, então, Jailson, o Palmeiras se aproximar, mas aí o Cruzeiro se coloca entre eles, e é uma rodada, sim, espetacular pro Cruzeiro. A rodada pro Cruzeiro foi muito boa, porque vale a gente pontuar que o Cruzeiro jogou muito mal contra o São Paulo. O São Paulo foi melhor no duelo ali de sábado, né? E o Cruzeiro conseguiu vencer com a batida de falta ali do Matheus Pereira, uma bola desviada. Sim. E aí é esse tipo de jogo que eu acho que carimba muito o campeonato, né? Porque você vence jogando pior do que seu adversário. E foi a questão ali do Mineirão lotado, o Cruzeiro consegue essa vitória. O Flamengo jogando em casa, Maracanã lotado, sim, contra uma equipe abaixo, né, no momento da briga pelo campeonato, e o Flamengo não consegue a vitória. Então, assim, pro Cruzeiro, vendo que o Palmeiras também empatou contra o rival, né, contra o Corinthians, pro Cruzeiro a rodada foi ótima. Joga, mas vou logo falando, hein? Não tô bom hoje, não. Não tô bom hoje, não. Já vamos começar com isso. Por quê? Por causa da arbitragem. A arbitragem no jogo do Flamengo a gente vai discutir ainda. Não me venha de chororô, hein? Pelo amor de Deus. Exatamente. Isso aí, Pedrinho. Hoje eu tô ácido também. Hoje não tem essa, não. Eu, hein? Porém, Bigode. Fala comigo. Antes de abrir o programa, rapidinho, assim, eu sou um pai bola. Existe alguma cláusula no regulamento que proíbe o lateral esquerdo de qualidade, que voltou de lesão, tá arrebentando, cruza bem, toca bem, chamado Vinha de entrar em campo? De forma alguma. Não é do nosso conhecimento, pelo menos. Porque, pelo amor de Deus, Filipinho, a gente te ama. Me ajuda aí. Me ajuda aí.
difícil, aí é difícil defender. É mais ou menos. Porra, pelo amor de Deus. Posso Enfim. fazer um parênteses? O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Vai ele começar a irritação. Não, no jogo em que o Ayrton, que o Vinha começou jogando, né, que entrou no lugar do Alexandre, Sim. o Ayrton era pra estar no jogo Isso. e ele seria a primeira opção. Ele estava com um problema particular, acabou não indo pro jogo, mas já vinha sendo, ele já era a primeira opção na cabeça do Felipe Luiz, só pra ficar claro. Não, você falou que ele... Eu não vou entrar em campo e bola agora, mas beleza, aí você tá lá vendo o jogo na beira do campo, todo de preto, cabelinho no gel lindo. O cara não tá bem, tira e bota o outro que arrebenta quando entra. Enfim, tabela de classificação na tela, mas antes eu vou ter que falar de novo, que ó, tá quebrado. Tá quebrado. Aí, bota na geral pra mim, Bessinha, por favor. Aí tá na geral, aí vocês estão falando assim, olha lá, esqueceram a maleta da manutenção na tela. Não. Hoje quem vai mexer sou eu, Bigode. É melhor, ver se dá um jeito, né? Não, mas tá quebrado, pô. Não, porque não ganhou esse final de semana. Não ganhou. Não ganhou. Faz uma força danada pra desquebrar o negócio, pra consertar o negócio. Não adianta, não vai resolver. Tá quebrado. Será e que essa o Getúlio caixinha vai tá aqui resolver? mesmo, aqui, ó. Vou mexer aqui. Agora eu vou consertar essa... Não vou nada Não. aqui, ó. Sai fora. Deixa quebrado. Deixa quebrado. Que fique assim até a última rodada e que o Vinha entre em campo. Perfeito. Flamengo com 47. Líder. Rapaz, o Cruzeiro vice-líder que me incomoda demais. Porque O Cruzeiro tá 1-0 aqui, 2-1 ali. Palmeiras que também deu uma trupicada, porque é melhor com time o Corinthians, que o Corinthians. O Bahia numa grande temporada, né? 5 Do Mirassol. O Mirassol. Vai estar com 36. Flamengo empatar com o Grêmio no Maracanã, pra mim é Chaves. E diferente do Fernandão, eu acho que o Flamengo tinha obrigação de vencer. Recorde do Campeonato Brasileiro de público, ingresso esgotado desde segunda-feira. Os 5 maiores públicos do campeonato são do Flamengo. O recorde foi o de ontem, que é o 6º. Então, assim, todo mundo lá, ingresso não é barato. Festa, Alexandre Pires, não sei quem, não sei que lá. O outro lá, o Alexandre Barbosa lá da Bahia lá. E aí empata, não adianta nada. Melhor botar meu grupo de pagode lá de São Gonçalo, que tava lá na festa de papais, e ganhar o jogo. Vai dormir também, Pedrinho. Bora, Gabi Maria. Em um jogo marcado pelo domínio e pelas chances desperdiçadas, o Flamengo ficou no empate com o Grêmio no Maracanã. No primeiro tempo, o Flamengo teve a posse de bola, mas não conseguiu transformá-la em gols. O rubro-negro só levou perigo nos minutos finais da etapa inicial. Aos 40 minutos, Saul acionou Léo Ortiz e a bola sobrou para Arrascaeta. O camisa 10 tocou para Pedro finalizar, mas Volpi fez uma defesa milagrosa. Na sequência, mais uma chegada perigosa. Léo Pereira encontrou Pedro na área, que tocou por cima de Volpi, mas Noriega salvou em cima da linha. O Flamengo voltou para o segundo tempo com a mesma intensidade e logo aos 7 minutos, Arrascaeta abriu o placar. Ele tabelou com Pedro e acertou um belo chute da entrada da área. Depois, De La Cruz cobrou falta com muito perigo e o time comandado por Felipe Luiz seguiu empilhando oportunidades. Aos 16, Ayrton Lucas cruzou na área, Léo Pereira cabeceou e Volpi apareceu novamente com uma defesa espetacular. Quando tudo indicava que o Flamengo garantiria mais 3 pontos no Brasileirão, Ayrton Lucas colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti marcado. O próprio goleiro Thiago Volpi foi para a cobrança e empatou a partida. Apesar do empate aqui no Maracanã, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão e não pode mais ser alcançado nessa rodada. Agora, o rubro-negro terá um longo período para treinar, já que com a parada para a data FIFA, só volta a campo no dia 14 de setembro contra o Juventude. O período será importante para Felipe Luiz ajustar a equipe de olho na sequência da temporada. O Flamengo segue na briga pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o técnico evitou comparações com o time de 2019. Por conta da data FIFA, o Flamengo terá desfalques de jogadores convocados. Entre eles, Samuel Lino, o único atleta do elenco chamado para defender a seleção brasileira. E fico feliz de ter conquistado esse momento e espero agora aproveitar e desfrutar e tentar dar o melhor de mim. Bom, eu nunca
nunca tinha visto Filipinho descer a lenha no árbitro na coletiva. E eu concordo com tudo que o Felipe Luiz falou. A gente vai falar aqui da parte técnica, mas a gente já fala. E eu não tô falando do Flamengo, não, tá? Que o Felipe ele usa pros dois lados, a referência. Que o árbitro. Paulo César, o quê, amigo? Zanovelli, horroroso. Dos piores que a gente tem. O Fernandão, o cara parou o jogo todo. Tudo que a gente vê da International Board, de não sei o que, é o seguinte: deixa o jogo rolar. Quanto mais tempo de bola rolando, melhor. Pô, o cara vem, picota o jogo. Foi um saco pra ver o jogo ontem, um saco. Pros dois lados. Enfim, mas Flávio Amêndola, independentemente de arbitragem, o Flamengo teve aqui boas chances, salvas em cima da linha, o Volpi teve uma grande tarde, e faltou competência também pro Flamengo naturalmente, porque o Flamengo é muito melhor do que o Grêmio, com todo respeito. Eu achei que faltou capricho, faltou um pouco mais de, não sei, talvez concentração na hora de definir o jogo. O Flamengo foi dominante, tanto que a única bola que foi no gol do Flamengo foi o gol do Thiago Volpi. O Grêmio não finalizou na meta do Rossi. Agora, um primeiro tempo em que o Flamengo teve muita dificuldade, eu também estava lá no Maracanã ontem, acompanhando esse jogo, trabalhando, e o Grêmio muitas vezes, sem a bola, fazendo uma linha de 5, e no primeiro tempo, em alguns momentos, uma linha de 6, com o Dodi saindo da faixa central do campo e fazendo lá pelo lado direito. Então isso gerou muita dificuldade ao Flamengo. O Flamengo não conseguiu encontrar os espaços. Na reta final do primeiro tempo, conseguiu fazer uma pressão, teve esse lance do Pedro que o Volpi defende, depois teve na sequência uma outra jogada também. E aí no segundo tempo não. No segundo tempo a gente viu um Flamengo muito mais dominante, eu pelo menos vi, um Flamengo mais intenso, um Flamengo mais inspirado e criando oportunidades. Começou a achar o espaço. Faz o gol com a Arrascaeta, que esse cara é um deboche, como diria o João Guilherme. E não é só porque ele me segue, não, e porque eu sou fã dele, mas, assim, a finalização dele, são poucos que fazem no futebol brasileiro. Que tem essa calma para dar com qualidade, com categoria, para tirar o goleiro da jogada. E a gente que estava no Maracanã ontem, a gente ali na tribuna da imprensa, foi mais bonito do que vendo pela imagem da televisão, porque foi realmente uma atacada de sinuca. E aí depois o Flamengo continua criando oportunidades, tem a chance com o Léo Pereira, que aí o Volpi vai muito bem, mas acho que faltou um pouquinho de atenção para pegar esse rebote. Depois teve mais um outro lance de perigo, mas eu achei que o Flamengo desperdiçou 2 pontos. Desperdiçou 2 pontos, porque para quem briga pelo título brasileiro, tudo bem que a gente tá falando do Grêmio, que é um time que tem camisa, tem história. Mas não tá jogando bola esse ano. Não tá. E o time é muito fraco. E nem jogou ontem, O time é fraco. O time é fraco individualmente, coletivamente. E agora não ficou tão ruim por conta do empate do Palmeiras, mas o grande vencedor dessa rodada da parte de cima, sem dúvida alguma, foi o Cruzeiro. Mas também não é nenhum motivo para se desesperar, não. Pelo contrário, acho que a gente continuou vendo coisas boas, mas faltou aquilo que a gente já vinha falando lá há algum tempo. Faltou ter um pouquinho mais de capricho. Mas não sei se o Instagram do Renato Maurício Prado é aberto ou fechado, mas eu o sigo. E ele fez um texto muito maneiro, já à noite, sobre o jogo do Flamengo de ontem, que, não vou me lembrar exatamente, que já era tarde, mas no sentido de, Fernandão, que falta um pouco desse ímpeto. E aí não é comparação, é só usar como referência, de 19, que assim, 0-0 não tá bom, 1-0, vamos pro 2. Tô falando com responsabilidade, né? Não é você tá tomando sufoco, fazer 1-0 e sair igual maluco. Como ontem, o Flamengo foi muito superior ao Grêmio, mas parecia que faltava aquele... Não sei. Eu acho que pro torcedor ficou um gosto de decepção muito grande, porque se esperava, né, uma festa absurda, patrocinador, festa, Alexandre Pires. O bom mesmo, sabe o que é? 3 pontinhos. GV, eu concordo em parte com você. Não, é porque o Flamengo tinha a total responsabilidade de vencer. Grandes poderes, grandes responsabilidades, é verdade. Se essa bola entra aí, é placa, tá? Pô. Se essa Saúl, cruzamento do beijinho de canela, pegou na tíbia. Não, mas acertou. E o Pedro já tinha dado, ó. Só que o Flamengo fez o que se esperava dele com relação à parte da intensidade. Empurrou o Grêmio para o seu campo de defesa, buscou encontrar os espaços, só que o Grêmio foi eficiente. Principalmente quando ele dobrava as marcações do lado do campo para o Flamengo não ter superioridade como teve em alguns momentos. E um ponto importantíssimo que às vezes passa despercebido, o Grêmio errou muito pouco na construção do jogo, principalmente na sua defesa.
Pra gente recordar um pouquinho, lá contra o Vitória, o Flamengo fez 2 gols em 7, 8 minutos, com 2 erros de construção. É óbvio que o Flamengo ajuda isso a acontecer, ele induz o adversário a seguir por um caminho e pressiona, só que o Grêmio não correu esse risco. O Mano Menezes, um cara malandro, ele não vai dar ao Flamengo a oportunidade de roubar a bola no seu campo de defesa para estar mais próximo do seu gol. O Grêmio não correu esse risco e marcou muito bem. O Arrascaeta, quando conseguiu um espaço para jogar, fez o que fez. O nome disso é tacada de golfe. Pra quem não sabe, quem nunca viu o jogo de golfe, isso é uma tacada de golfe sem pressa, sem nada, aquela que tá pertinho do, não, impressionante. Do buraco. Lá ele aquela tacadinha. Mas, GV, tem dias que as coisas não acontecem. Assim, o Flamengo jogou muito, jogou bem, a gente não tá questionando performance. É isso aí. Só que assim, a gente tá questionando que futebol são 3 pontos. E faltou. Pra mim, a sintonia fina pra finalizar. E eu acho que até em termos de chances criadas não foi o que a gente esperava. Até porque o Grêmio se defendeu muito bem. E o Flamengo não estava tão inspirado assim. O Flamengo chegou pra caramba também. Tá igual o outro lá. O Flamengo chegou 300 vezes. Chegou, GV. O Gomes fez 5 defesas. Mas não teve chances claras de gol, a não ser naquela cabeçada do Léo Pereira e nas 2 chances com o Pedro. Não teve as chances claras de abafa, de bola na trave, daquele jogo em que o adversário não consegue respirar. E isso acontece também, até porque o Grêmio se defendeu muito bem e não tinha tantos jogadores inspirados nesse dia. O Plata, que é um cara importantíssimo pro Flamengo, não estava tão inspirado no dia de ontem. Nem o Lino. O Luiz Araújo entrou também em um dia que não estava inspirado. Isso faz diferença. Mas o Luiz, ele tem isso, né? Ele entra no jogo, ele arrebenta, no outro ele toma 5 decisões, as 5 erradas. Tem que chutar, ele toca, tem que tocar, ele corta, tem que cortar, ele chuta. E aí, faltou também, apesar de eu ter achado que o De La Cruz jogou muito bem, eu achei que ele jogou com um cara que está muito tempo parado, ter a mobilidade, a desenvoltura, a construção que ele teve, a intensidade de chegar e voltar, participou muito bem, mas eu acho que faltou o Jorginho. O Flamengo, nesses últimos jogos, se acostumou a esse refino técnico, esse cara que faz a bola correr, que consegue fazer o jogo andar com um toque só na bola, que conduz muito pouco, faz o time andar. E com a presença dele, o Saúl chega um pouco mais na frente. Pareceu que ontem o Saúl era mais primeiro para deixar o De La Cruz com essa mobilidade ofensiva chegar e voltar, e ele ficou um pouco mais centralizado, e a gente perde um pouquinho, né? O Flamengo, desculpa. O Flamengo perde um pouquinho. Lance do pênalti do Ayrton Lucas na tela, dividindo opiniões. Ó, bola no fundo, cruzou. Aí a grande discussão tentou ampliar o espaço do corpo, movimento natural, o movimento não foi natural. A Nadine discordou que foi pênalti e o PC acha que foi pênalti. Tô falando de 2 especialistas. O PC, inclusive, falou que foi o erro da rodada. E a Nadine falou o seguinte, não foi pênalti. Nosso Conrado Santana, que falava muito de futebol, de arbitragem também, com o nosso querido André Rizek e companhia, também achou que não. Eu confesso que estava bem na dúvida, tendendo a ficar do lado do Flamengo, obviamente. Mas pra mim, eu gosto sempre de me colocar no lugar do outro. Se fosse contra o meu time, porra, eu acho que o árbitro fez certo. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que tem margem para marcar o pênalti. Entendo que para você correr, o seu braço tem que se movimentar. Até acho que o braço do Ayrton não é um braço de ampliar o espaço do corpo. Eu entendo isso. Mas ali você está num momento que ele tá desacelerando. Eu acho que quando você está desacelerando, você tem que ter também um pouco da consciência de, ainda mais marcador, de colocar o braço para trás. Uma fatalidade, uma pena, mas eu acho que foi pena. Deixa eu só fazer um dos especialistas, árbitro também, fala que por esse ângulo, pelo ângulo de trás, dá para ver que o Ayrton Lucas usa o braço para expandir o espaço corporal. Dá o play agora para mim, Vini, por favor. O braço dele tá para trás, mané. Aí eu discordo. Eu discordo também. É o movimento da corrida. É isso aí. Se você for perceber quando você parou antes, a perna direita tá para frente, o braço esquerdo também. É o movimento da corrida, ele tá ali. E como o Flamengo falou, ele tá freando. Isso aí tá expandindo? Mas... Eu acho que não. Mas esse frame foi bom, tem jeito. Foi bom esse. Eles conseguiram... Boa, Canidé. Piorar uma coisa que não era boa. Perfeito. Que era a regra do pênalti, da bola na mão ou mão na bola. Isso aí. Conseguiu ficar pior do que já era. Só que tem que haver uma regulação. Porque, na minha opinião, eu acho que tinha que marcar o pênalti. Tinha que ser porque ele não está com o braço colado no corpo e mesmo sem querer, ele aumenta o espaço corporal dele. Vai arrancar o braço pra correr? Concordo com você, Getúlio, só que tá na regra. Pra correr assim? E mesmo que o Flamengo falou, é muito difícil você correndo, você frear e botar os braços pra muito trás. Difícil. Você se desequilibra. Mas o Ayrton tem que tomar uma... Tem que haver uma regulação, GV, porque não tem jeito. E a gente vai ver lances assim que o cara não vai marcar pênalti
E a pancada vai comer também, dizendo que tinha que marcar. Sabe o que o Mauro Betti falou? Que não foi pênalti também. Que não seria pênalti só se o Ayrton Lucas fosse um Playmobil. Sabe o que é Playmobil? O bonequinho que tem um cabeção assim. Fica assim, ó. Enfim, tem que acontecer alguma coisa pra mudar. Não vai, Fernando Santos. A gente já falou sobre isso no jogo do Botafogo da Copa do Brasil, no jogo do Fluminense da Copa do Brasil. Estamos falando novamente agora no Campeonato Brasileiro. Mão na bola, bola na mão. Se não organizar de uma forma mais criteriosa e menos subjetiva, a gente vai ter tantos problemas. Mas o problema é que são indivíduos, seres, espécies diferentes de árbitro. Cada um apita de um jeito. Saudade, GV, da época em que a gente ouvia nas transmissões o Arnaldo César Coelho falar que a regra é clara. Exatamente. Porque ela se tornou obscura, né? Não tem mais regra. Verdade. É impressionante como esse negócio de toque na mão se transformou numa questão individual, praticamente. Isso antigamente seria bola na mão. Bola na mão, exatamente. Não seria mão na bola. Antigamente não, Fernando Santos. Ainda é. Só que hoje bola na mão, dependendo da interpretação, também é pênalti. Isso é bola na mão desde sempre. Verdade. Só que hoje tem, é o que você falou, tem 10 tipos diferentes de justificativa. Então, assim, se ele não dá, tem justificativa. A gente mostrou o lance do Arrascaeta contra o Palmeiras aqui também, cara. Foi um pênalti, assim, que 80% quem não é Flamengo, acha que não foi pênalti. Mas cabe dar pênalti. Então, combinamos que ficou um gostinho amargo pro Flamengo, pro torcedor flamenguista e pro clube. Ficou, com certeza. Os jogadores, certeza que saíram de campo. Até por isso aqui, recorde de público é do Malvadão. Bota uma música do Malvadão animada aí, Pedrinho. O negócio animado, Pedrinho. É, o negócio assim. Olha lá. O quinto lugar de quem, Bigode? Flamengo. O quarto lugar de quem, Fernandão? Flamengo. O terceiro lugar de quem, Bigode? Flamengo. O segundo lugar de quem, Fernandão? É do Malvadão, GV. E o primeiro lugar de quem, donos da bola? É do Flamengo! Ou seja, preciso da caixa de ferramentas que deve ter alguma coisa errada. É gente pra dedéu. Aqui 3 pontos, aqui 3 pontos, aqui 3 pontos, aqui 3 pontos. Não, e não nos esqueçamos que o Flamengo... O Inter deve ter sido na Libertadores. Ô, Vene Casagrande. E aí, Fernandinha Maia? O que aconteceu? Ih, o Real Madrid empatou. O Real Madrid não ganha sempre. O Real Madrid empatou. O Real das Américas. Com a ajudinha da arbitragem, né? É melhor jogar lá a Champions League mesmo. O Campeonato Brasileiro tá difícil. E eu tava aqui com a zoeira pronta. O único imortal que eu conheço é Sandy Júnior. Sandy Júnior, a gente já viu você fazer essa piada várias vezes. Eu gosto. Com a bandeirinha aqui, né? Mas não deu. O Flamengo empatou com o Grêmio esse jogo no Maracanã, que teve quebra de recorde de público no Maracanã, deixou escapar a chance de disparar na liderança. O Flavinic estava lá e acompanhou tudo dessa partida. Conta, Flavinho. O Flamengo controlava o jogo e a vitória parecia certa quando a bola bateu no braço do Ayrton Lucas. O goleiro Volpi cobrou bem o pênalti e empatou para o Grêmio aos 40 do segundo tempo. Apesar do domínio desde o início, o Flamengo só chegou com perigo quando Noriega quase marcou contra aos 26 minutos. Na reta final do primeiro tempo, Pedro viu Volpi fazer um milagre para evitar o gol. Na sequência, Pedro fez um malabarismo e encobriu o goleiro, mas Noriega tirou quase na linha. O gol saiu então no início do segundo tempo. Arrascaeta tabelou com Pedro e bateu no cantinho. Foi o 17º dele na temporada, o 12º no Brasileiro. Cobrando falta, De La Cruz quase fez o segundo, que também poderia ter saído nessa cabeçada do Léo Pereira. Volpi acabou sendo o destaque da partida, com boas defesas, e ainda fez o gol que decretou o empate do time gaúcho. O empate frustrou os quase 70 mil torcedores que vieram aqui esperando uma goleada. O Flamengo vai para a data FIFA na liderança do Campeonato Brasileiro, só que poderia estar em uma situação mais confortável. O próximo jogo é só daqui a 2 semanas, contra o Juventude, aqui no Maracanã. É impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0. E o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. Quem esperava uma goleada, viu um goleiro roubar a cena na defesa e no ataque.
Vene Casagrande, o que aconteceu? Você gostou da atuação do Flamengo, Vene? Gostei, Fernandinha. Vou te falar que o Flamengo fez um bom jogo e pra mim foi um placar extremamente injusto. A verdade é essa, porque o Flamengo mereceu essa vitória. O Flamengo voltou a ter aquele velho problema, não conseguir converter as chances que consegue criar. Em determinado momento isso vai fazer falta, e fez na partida de ontem. Porque se tivesse feito os gols que criou ali no primeiro e também no segundo tempo, o pênalti, que a gente pode comentar aqui depois, bastante polêmico, vamos comentar, não iria fazer diferença no placar, até porque o Grêmio jogou muito mal, o Flamengo foi muito superior. E assim, é muito nítido a forma como o Flamengo joga, massacrando o adversário, pressionando o adversário, e como o Flamengo tem zagueiros extremamente rápidos, mesmo que o adversário tente fazer um contra-ataque diante do Flamengo, tem que ser um contra-ataque de almanaque, porque senão não vai dar certo. E eu acho que o Felipe Luiz errou na substituição. Por quê? Não em tirar o De La Cruz, porque fisicamente, de fato, ele pediu para sair, estava extremamente cansado. Mas ele opta por Everton Araújo. E assim, com todo respeito ao Everton Araújo, a discrepância de jogador De La Cruz e Everton Araújo é enorme. E ele tinha o Alan à disposição. Eu acho que o Alan seria uma melhor opção. Porque o Everton Araújo, além de não ser esse grande volante, é um volante à moda antiga, ele entrou muito mal, entrou nervoso, errando passe bobo. Então, assim, acabou dificultando bastante a produção do meio de campo do Flamengo, e com isso o Grêmio em determinado momento até tentou tirar proveito disso, mas só conseguiu tirar proveito por conta, repito, de um lance extremamente polêmico. Acho que o Pedro fez uma boa partida, mas ele perdeu a oportunidade que ele não costuma perder. Um 9 do nível dele não pode perder. Você não acha que o Volpi que foi bem? Porque a gente tem que lembrar isso também, né? Também. O Volpi fez uma baita defesa. Enfim, tem mérito dele também. Só que eu acho que o Pedro, se ele tivesse naquele grande dia dele, dificilmente mesmo o Volpi vivendo uma boa tarde, não teria feito a defesa. De maneira geral, o Flamengo fez um bom jogo. Eu acho que esse é o lado positivo, o copo meio cheio, que a gente costuma dizer aqui. Porque o Flamengo mereceu vencer, produziu para vencer, não jogou mal. Pelo contrário, a gente vem falando aqui há muito tempo. O Flamengo perder no Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. E mesmo assim, conseguiu um empate com um gostinho de derrota. Gostinho não, ficou um gosto muito de derrota. Eu também acho que o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo, ele fez um jogo tão bom, mas tão bom, ele foi tão soberano dentro da partida, dentro do primeiro tempo e no começo do segundo, que o Flamengo relaxou e achou que a partida já estava ganha. E foi por isso que o Grêmio conseguiu empatar o jogo. Então, assim, o primeiro tempo do Flamengo foi avassalador, o Thiago Volpi realmente fez várias defesas, no segundo também. Era um Flamengo que, naturalmente, dentro do Maracanã, tomaria as rédeas da partida. Não acho que o Grêmio jogou mal, porque, repito, eu acho que olhar o jogo com bola e sem bola é muito importante. E o jogo sem bola do Grêmio tinha uma clara característica, uma clara proposta, que era: não quero perder pro Flamengo. O Flamengo continua líder do campeonato, o Flamengo continua sendo o melhor time do campeonato, mas se há algo para tirar de aprendizado nessa partida é que Campeonato Brasileiro não é o 8-0 contra o Vitória. Não, Campeonato Brasileiro é dificuldade. Campeonato Brasileiro consiste em grandes equipes, como é o Grêmio, como é o multicampeão, uma grande equipe do nosso cenário. Então, achar que o Flamengo vai massacrar todos os adversários, achar que o Flamengo vai dar sempre espetáculo, talvez tenha sido um erro até do próprio time na partida de ontem, que para mim no segundo tempo, repito, subiu um pouquinho no salto e por isso foi punido com o gol do Grêmio. O grande problema desse lance, tecnicamente falando, taticamente falando, é a bola nas costas que o Ayrton Lucas leva. Porque, olha só, ele sempre faz isso. Ele erra na marcação e está sempre levando bola nas costas. Se você contabilizar quantos gols o Flamengo já sofreu por conta de bola nas costas que o Ayrton Lucas levou, são vários gols. E aí vai a minha crítica ao Felipe Luiz, que eu não mencionei aqui no meu início do comentário. Eu não entendo por que ele insiste tanto no Ayrton Lucas e tendo o Vinha à disposição. O Vinha joga muito mais, gente. E isso não é uma crítica ao Ayrton Lucas. Eu estou falando uma disputa de posição entre Ayrton Lucas e Vinha. O Vinha, na minha opinião, está muito acima do Ayrton Lucas. E ele já está prontinho, já está pronto. O próprio Vinha já falou isso. O próprio Felipe Luiz já falou isso. Só que por conta da concorrência, ele acaba deixando, às vezes, o Vinha fora da lista de relacionados. Só que ontem, eu não vi por que ele não colocar o Vinha. Toda vez que o Vinha joga, o lado esquerdo do Flamengo é muito mais efetivo, melhor trabalhado. Ele é um lateral mais construtor, inclusive o Ayrton Lucas é um lateral que avança mais. Então a minha crítica nesse lance, eu tenho a minha opinião se foi pênalti ou não, mas a minha crítica é: por que o Ayrton Lucas sempre leva a bola nas costas? Porque se ele não levasse essa bola nas costas, o lance não iria acontecer. Foi ou não foi pênalti, Vene?
Foi pênalti, eu preciso ser coerente aqui. Lucas Pedrosa. Foi pênalti porque ele bloqueia um cruzamento com o braço mais aberto, ampliando o espaço. E aí você pode até discutir se o movimento era natural ou não, mas ele bloqueia um cruzamento do Grêmio que poderia encontrar um companheiro do Grêmio e aí acontecer a finalização. Bom, tá aí. Agora é só respeitar a opinião de todos. Nos donos da bola, Rio de Janeiro nenhum. Todos acharam que foram um pênalti, beleza? Só não o GV, que não achou, que tendeu ali a achar que tava mais para não ser pênalti. E aqui no SBT Esporte, Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, foi pênalti. Beleza, eu entendo, respeito a opinião, mas, cara, não dá pra acontecer isso. Foi bola na mão. Aí, enfim, o Flamengo deixou a desejar um pouco, pecou ali em finalizações, não finalizou tanto quanto antes. E acontece. Agora é para continuar, levantar a cabeça e seguir o caminho, porque lá na frente a gente vai conquistar o campeonato e a Libertadores. Mano, é aprender com esses erros. Ayrton Lucas tomou nas costas. Você preferia o Vinha no lugar do Ayrton Lucas? Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto. Saudações rubro-negra.